fabricação industrial do ácido sulfúrico envolve 3 etapas reacionais consecutivas, que estão representadas abaixo pelas equações não balanceadas. Nós temos aqui 3 etapas diferentes. Considerando as etapas citadas e admitindo que o rendimento de cada etapa de obtenção do ácido sulfúrico por esse método é de 100%, então a massa de enxofre S8 necessária para produzir 49 gramas de ácido sulfúrico H2SO4 é... Bom, a gente tem aqui uma questão de estequiometria, um caso especial de estequiometria, que é o caso em que a gente tem reações consecutivas. Vamos então resolver essa questão. Bom, antes de iniciar a resolução dessa questão, eu vou reescrever essas 3 etapas aqui, certo? Primeira etapa, a gente tem um enxofre S8 reagindo com oxigênio O2, produzindo SO2, dióxido de enxofre. Segunda etapa, eu tenho SO2 reagindo com oxigênio gasoso O2, produzindo SO3. E na terceira etapa, eu tenho SO3 reagindo com água, produzindo finalmente o ácido sulfúrico, cuja fórmula é H2SO4. Bom, observe que aqui ele diz o seguinte, observe as equações não balanceadas, E esse é o primeiro passo de um exercício de estequiometria, seja ele qual for, é a gente balancear, as equações envolvidas, porque se a gente não balanceia as equações, o cálculo vai dar todo errado, tá certo? Então, vamos balancear essas 3 etapas aqui, essas 3 reações. Observem só, balancear eu tenho que igualar o número de átomos que eu tenho no reagente, tem que ser igual ao mesmo número de átomos daquele elemento que eu tenho no meu produto. Então, observem só, eu tenho enxofre, S8, reagindo com O2, produzindo SO2. Se eu tenho 8 enxofres aqui no meu reagente, eu vou ter que ter necessariamente 8 enxofres aqui no produto também, ok? Oxigênio, eu tenho 8 vezes 2 aqui no produto, então eu tenho 16. No meu reagente eu tenho só 2. Então, para ter 16, eu multiplico aqui por 8, certo? Equação de baixo. Se isso aqui é uma reação consecutiva, a gente vai ter o seguinte, o produto da primeira reação, ele é o reagente da segunda. O produto da segunda etapa vai ser o reagente da terceira. Então, a gente precisa balancear essa equação de acordo com o que foi obtido aqui, de acordo com a quantidade de SO2 que foi obtida. Então, a gente teve aqui a formação de 8 mols de SO2. Então, aqui a gente vai ter o consumo, Já que é uma reação consecutiva, a gente vai ter o consumo de 8 mols de SO2. Ok. Se eu tenho 8 mols aqui de SO2, eu tenho 8 enxofres no meu reagente. Eu vou ter que ter um 8 aqui também na frente do enxofre para ter 8 enxofres no produto. Ok. Quantidade de oxigênio, nos produtos. 8 vezes 3, 24. No meu reagente, eu tenho 8 vezes 2, dá 16. Para 24, eu preciso de 8. Que número que eu multiplico por 2 que eu obtenho 8? 4, ok? Como é uma reação consecutiva, como eu disse para vocês, o produto da segunda etapa vai ser o reagente da terceira, o que significa que se foram produzidos 8 mols de SO3, aqui haverá o consumo de 8 mols de SO3. E se eu coloco aqui um 8 aqui na frente do SO3, eu preciso colocar um 8 aqui na frente também. Afinal, são 8 enxofres, no reagente, eu tenho que ter 8 no meu produto. Ok, vamos balancear essa equação aqui. Observe que aqui a gente tem água, e não O2. Então, a gente tem que balancear tanto o hidrogênio quanto o oxigênio. 8 vezes 2 dá 16 hidrogênios. Então, eu tenho que multiplicar aqui por 8. Vamos ver se a quantidade de oxigênio está balanceada? 8 vezes 4, 40. 8 vezes 3, 24. Mais 16, 40. Está balanceado. Agora, o que a gente faz, pessoal? É uma reação consecutiva. O que eu produzi aqui na minha primeira etapa, eu consumi na segunda. Então, a gente pode cancelar, as espécies aqui. Então, observe só, na primeira etapa, o SO2 é formado, mas ele é consumido na segunda etapa, então eu corto. Na segunda etapa, o SO3 é formado, mas ele é consumido na terceira etapa, então eu corto. Então, a gente vai ter aqui a nossa equação geral, equação global para essa reação aqui, que vai ser o seguinte, a gente vai somar tudo que sobrou aqui, Sobrou S8
mais, observem só, eu tenho 8O2 mais 4O2, então eu tenho um total de 12 oxigênios. Então, mais 12 O2, né? Tá aqui, O2. Bom, eu tenho também água. São quantos mols de água? Observem só, 8 mols. Então, 8H2O, correto? Acabei tudo que eu tinha aqui no reagente. E o que eu tenho no meu produto? O meu produto é o produto ali de interesse, né? Que é o ácido sulfúrico que é de interesse. Então, eu tenho 8 mols de H2SO4. Bom, a gente tem aqui a nossa equação global, né? Equação geral, e é dessa equação geral que a gente vai fazer os cálculos estequiométricos para chegar a esse valor aqui que ele está pedindo. Bom, então vamos lá o seguinte, ele deu aqui, ó, os valores de massa atômica do hidrogênio, do enxofre e do oxigênio. Bom, e observe o que ele está pedindo. Ele está perguntando qual é a massa de enxofre S8 necessária para produzir 49 gramas de ácido sulfúrico. Então, ele está relacionando, é uma relação, ó, massa de enxofre com massa de ácido sulfúrico. Então, somente essas duas substâncias que nos interessam. Não nos interessa oxigênio nem H2O para o cálculo estequiométrico, ok? Então, a gente faz a seguinte relação, me desculpem. Enxofre S8, ele é dado, a gente vai ter aqui uma massa molar de 8 vezes 32, né? Então, a gente vai ter aqui uma massa de 256 gramas por mol, ok? Mesma coisa para o ácido sulfúrico, ó, ele é H2SO4, a gente vai ter aqui 2 hidrogênios vezes 1, a gente vai ter 2, 1 enxofre vezes 32, a gente vai ter aqui 32, e 4 oxigênios, né, que tem uma massa de 16 gramas cada, então a gente vai ter aqui um total de 64 gramas. O que a gente vai ter aqui, então, a massa molar, ou seja, a massa de 1 mol de H2SO4 é 98 gramas. Então, 98 gramas por mol, ok? Então, a gente vai fazer o cálculo estequiométrico da seguinte maneira. A gente vai relacionar a quantidade de enxofre, né, com a quantidade de ácido sulfúrico. Ou seja, a partir de tantos gramas de enxofre, eu produzo tanto de ácido sulfúrico. Então, vamos lá essa relação. Observe o seguinte, a gente vai ter aqui uma relação que é a seguinte, ó. 256 gramas de enxofre, S8, produz quanto de ácido sulfúrico? Produz 8 mols de ácido sulfúrico, né? Só que cada mol de ácido sulfúrico tem um peso, né? Uma massa molar de 98. Então, a gente vai ter aqui, ó, 8 vezes 98, tá certo? 8 vezes 98, que vai nos dar um valor de 784 gramas, ok? Bom, ele quer saber quanto de enxofre. Então, X gramas de enxofre vão ser necessários para produzir quanto? Para produzir 49 gramas de ácido sulfúrico, tá certo? Gramas de ácido sulfúrico. Resolvendo isso daqui, a gente chega a um valor de X, né? A gente vai ter aqui, então, resolvendo isso, a gente vai ter 256 vezes 49 dividido por 784. Dividido por 784. Isso aqui nos vai dar um valor de 16 gramas. Ou seja, são necessários 16 gramas de enxofre para poder ter a produção aqui de 49 gramas de ácido sulfúrico. Então, o gabarito dessa questão aqui é a letra C. 16 gramas de enxofre são necessários para produzir 49 gramas de ácido sulfúrico. Tudo bem?